Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar convosco uma vez mais, a fim de estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos dar sequência a esta aula, que é a lição de número 8, e então estudarmos a parte B desta importante lição, tendo certeza que ela será de grande valia para todos quantos estão imbuídos neste projeto de multiplicar a escola bíblica, ou seja, de poder estar aprendendo a palavra de Deus. Então, queridos, vamos dar sequência. Você que já assistiu a nossa aula de número 1, então vamos dar sequência aqui no texto. Muito bem, aqui temos o tópico de número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do homem do hebraico Adão. O homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 7. Aqui o texto diz que o nosso Senhor ratificou. Olha só, que coisa interessante. Vamos abordar esse tema. Então, nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, o espírito e a alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Ou seja, o nosso corpo ele funciona como uma cápsula, um veículo pelo qual nossa alma e nosso espírito vivem. Então, isso aqui é perecível, isso aqui é corruptível, no entanto, é apenas um invólucro. Agora, veja bem, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Então, percebam, é importante pontuarmos isso, que o gênero está relacionado com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. É o que temos falado. O que define um homem ser homem é o genital masculino pelo qual ele nasceu. O que parece muito óbvio. Todavia, esta sociedade que está se corrompendo, dizendo que o menino não é mais um menino e que a menina não é mais uma menina, estão querendo desconstruir, descaracterizar a sexualidade, dizendo que o corpo não é mais um padrão. O sexo que está evidenciado pela genitália masculina ou feminina já não são fundamentos para que determine que alguém é homem ou alguém é mulher. Dizem eles. Nós pensamos o contrário.
que sim, a genital masculina ou genital feminina determina o gênero, se é masculino ou se é feminino. Vamos adiante. Aqui, então, nós temos. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determinam o sexo feminino, ou seja, a fêmea. Subtópico 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral e original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Então, até aqui o que temos? A santificação, ela é progressiva. Ou seja, a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem estava morto interiormente, porque Adão pecou, mas continuava caminhando, comendo e bebendo. Então, quando o Espírito Santo veio habitar dentro do ser humano, por conta de ter crido no Evangelho do Senhor Jesus e na palavra de Deus, sucede então que isso traz vida. Por esse motivo, o apóstolo Paulo disse que nós somos vivificados, ou seja, fomos declarados santos no momento em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Isso trouxe vida para o nosso espírito humano, o santificando, que santificou, todavia, na sequência, a alma, e esta, estando santificada, santifica também o corpo. Este é o processo de santificação que começa lá dentro e vai tornando o homem um ser santificado. Assim, os salvos, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Então, queridos, prática sexual que não seja monogâmica, ou seja, com uma só mulher, um homem tendo uma só mulher e uma mulher tendo um só homem, fora disso é pecado. Outro sim, qualquer prática sexual que não seja hétero também é condenado pelas escrituras sagradas. Quando digo hétero, estou falando diferente. Ou seja, o macho, ele precisa ter como parceira uma fêmea. E esta também, obviamente, ter um macho como parceiro. Isso é lícito. Fora disso que eu falei, é ilícito segundo vários textos da palavra de Deus. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Temos muitas verdades aqui que precisam ser salientadas. Então percebam que
o corpo de um salvo, ele é agora templo, morada do Espírito de Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito de Deus veio habitar dentro em nós. Hoje somos santuário e você não pode profanar um lugar santo. Deve mantê-lo puro e santificado. Vamos no subtópico de número 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher. Na busca da realização conjugal, e da procriação da espécie. Então, aqui vamos pontuar algumas verdades. O Criador prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização sexual e da procriação. Então, duas coisas precisam ser pontuadas no objetivo pelo qual Deus criou o sexo. Primeiro, aqui temos a realização conjugal. Deus quer que o homem e a mulher sejam felizes um com o outro, na busca que seus corpos têm pelo sexo santificado, santo. É preciso salientar aqui que sexo só é pecado fora do casamento. Dentro do casamento, ele é abençoado, previsto por Deus. Pecado não fazê-lo dentro do casamento. Então, Deus busca a realização do casal. O sexo é uma terapia para o casal. E temos ainda a procriação, que em segundo plano, não sei se segundo, né? As duas coisas estão juntas. Por causa do sexo hétero entre um homem e uma mulher, é que temos seres humanos na Terra. Eu sou fruto de um casal hétero. Senão eu não estava aqui, parece óbvio, né? Ter que comentar isto. Porém, esta sociedade está querendo pregar o contrário. Aqui em Gênesis 2, 24, eu quero salientar aqui esse texto, que ele é importante que venhamos comentar. Gênesis capítulo 2 e versículo 24, olha quanta riqueza nós temos aqui. Vamos para Gênesis capítulo 2 e versículo de número 24. Aqui nós temos Al-Kem, Iazav, Ish, Et Aviv, Veit Imo, Vedavak, Beisto, Verayu, Levassar Echad. Ou seja, portanto, ou por isso, Iazav. Aqui nós temos a palavra deixará. Ish, o homem,
et aviv, deixará o pai dele, veet imo, e deixará a mãe dele, vedavak. Essa palavra davak, ela no original hebraico, ela quer dizer grudar. Vai colar em quem? Aqui temos. Vai colar beisto, na mulher dele. Verrayu levassar errate. E serão ambos uma carne só. Este é o propósito da palavra de Deus para o casamento. O homem vai grudar, ele vai colar na mulher dele e vai ser ambos uma só carne. Quanta riqueza temos aqui na palavra de Deus. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, bom, já falamos, aqui abaixo. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. É o que eu havia dito antes. O padrão é o sexo monogâmico, ou seja, com um homem, a mulher vai ter um homem só e o homem terá uma mulher só. Isso é monogamia. Poligamia seria o homem ter muitas mulheres e a mulher ter muitos homens, o que está totalmente contrário à palavra de Deus. A segunda verdade é que o sexo ele precisa ser entre heterossexual, entre pessoas diferentes, ou seja, um homem e uma mulher. Este é o modelo bíblico de sexualidade. Olha aqui, ó. Modelo bíblico de sexualidade é a monogamia e a heterossexualidade. Esse é o padrão bíblico para o sexo. Fora disso, é contrário à palavra de Deus. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então perceba, no plano divino, o gênero e o sexo não são meros estereótipos, ou seja, não é por acaso. Deus assim fez, cumprindo um padrão. Vamos adiante aqui no nosso estudo, indo agora para o subtópico 3, efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da. Vamos ver o que eles estão querendo desconstruir? Olha só. Eles estão trabalhando na desconstrução da orientação sexual bíblica. Eles estão dizendo que isso é o homem ter uma mulher e coabitar e se relacionar com ela é algo quadrado, ultrapassado e antigo, mas não é todavia. É bíblico, é ético, é moral que sejamos monogâmicos e heterossexuais. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja,
A heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionarem apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. É esta acusação que paira sobre nós, que nós somos preconceituosos, que somos discriminatórios e transfóbicos. Só que não. Nós, assim como Deus, amamos o pecador, mas aborrecemos aquilo que é pecado e que é contrário à palavra de Deus. Também não somos discriminatórios. Podemos conviver com aquele que pensa diferente. Não praticamos atos de violência, não somos mal educados, todavia, não precisamos engolir essa imposição desta sociedade cuja Bíblia diz jaz no maligno. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Olha que coisa terrível. Eles estão dizendo que alguém sentir homem ou se sentir mulher, isso sobrepõe o aspecto biológico. Eles estão dizendo que o genital masculino ou feminino não significa nada. Não significa que por ter um genital masculino, que tal pessoa vá ser menino, homem. Não, segundo eles, não. No entanto, nós cremos que sim. O genital, a biologia, a anatomia do corpo está alinhado com o seu gênero. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Esta é a pauta deles, que nasceram no corpo errado. Eles comentam muito esta falácia. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que não existe isso. Não existe isso. O menino que tem o genital masculino, claro, Deus não errou. Deus não errou. Ei, você que nasceu com genital feminino, você não é um acidente. Deus não errou. Alô, você que tem genital masculino, você não é um acidente da natureza. Deus não errou. Você só tem tal genital, seja masculino ou feminino, porque Deus assim te fez, querendo que você seja homem ou que você seja mulher, no caso, se o seu genital corresponder ao sexo feminino. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que conflitos
entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero mente com o sexo anatômico corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia é de que pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Vamos lá, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pansexualidade, enfim, várias siglas ali, letras, essa sopinha de letras que, olha, acho que foi produzida no caldeirão do inimigo. Requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Ou seja, eu já vi pessoas saudando assim: para todos, para todas e tudes. Não existe tudes. Isso aí é interpor a semântica, a sintaxe da gramática do português. Não existe isso. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Ou seja, quando eu digo espécie humana, eu estou falando de homens e mulheres, estou falando de criança, estou falando de idoso. Quando eu digo os homens se corromperam, eu não estou falando que só os machos, que mulheres não se corromperam. Quer dizer, isso é o gênero neutro que é absorvido pelo masculino. Então, queridos, até a língua portuguesa, eles querem alterar para satisfazer suas crenças pagãs, errôneas e promíscuas. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Misericórdia. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Ou seja, queridos, sexo de alguém depende da sua parte fisiológica e anatômica. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas tem gente que não sabe disso. Que dizem que o menino que nasceu com sexo masculino não significa que ele vai ser menino. Como que não? Sexo e gênero e sexualidade está atrelado, está preso, linkado à anatomia, à parte fisiológica, ou seja, o órgão sexual correspondente àquele homem ou àquela mulher. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, que é o macho, e o feminino, fêmea. Só existe essas duas. Não existe Eva,
Adão, Eva e Ivo. Com todo respeito às pessoas que se chamam por esse nome. O que existe é Adão e Eva. Não existe outra coisa fabricada que queira descaracterizar o macho e a fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olha só que lindo isso. Vamos ver Gênesis 1:31 no hebraico, para você ver a riqueza que é. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, no hebraico bíblico. Olha só que riqueza. Aqui nós temos, deixa eu colocar aqui uma seta para melhorar. Então, aqui temos, Vaiare Elohim, ou seja, e viu Elohim, e viu Deus, Itkul Asher Azah. Ele viu que tudo que fez, Verine Tov, ou seja, que eis que era bom, Meod, tudo, Meod. Vaierri Erev, Vaierri Vokerion Rashishi, ou seja, e foi entardecer e amanhecer o sexto dia. E ele viu que, então, era muito bom. Virine Tove, muito bom. O que Deus viu que era bom? Quando ele fez um macho, ele fez uma fêmea. Terminado isso, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Olha que coisa impressionante. Então, Deus não errou, Deus não se arrependeu, está tudo certo dentro do parâmetro bíblico e divino. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Amém, queridos? Chegamos ao final desta aula. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula seja proveitosa. Não perca a próxima lição, que será a de número 9, e eu tenho certeza que também será valiosa para a sua vida. Deus abençoe, obrigado, fique na paz do Senhor Jesus.